Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, caro professor, caro aluno. É um prazer imenso estar nessa oportunidade para apresentar alguns subsídios acerca da lição de número 3 do segundo trimestre, lições da CPAD. Nessa oportunidade, nós vamos iniciar uma jornada pelo tabernáculo. É uma jornada muito importante porque o tabernáculo possui um valor simbólico muito grande quando se trata do plano de Deus para a salvação da humanidade. A minha proposta aqui não será discorrer exaustivamente sobre cada um dos tópicos da lição, mas nós faremos uma abordagem mais geral, considerando alguns aspectos que nós consideramos importantes para lançar luz na sua compreensão acerca do tema desta lição e dos assuntos abordados aqui. O título de nossa lição é Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Um título bastante interessante, porque nós vamos entender que aqui há um processo onde os sacerdotes eles se empenhavam em desenvolver um ritual cultico até a entrada no Santíssimo Lugar. E aí nós vamos compreender alguns aspectos relativos a esse processo a partir da abordagem dessa temática. O nosso texto áureo encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 10 e versículo de número 9, quando Jesus ele fala aos seus discípulos dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Observe que o tema dessa lição, ela vai apontar para um aspecto muito importante do pátio, que era a porta. O nosso texto, a nossa verdade prática diz o seguinte: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador precisa passar por uma porta, por uma única porta, Jesus. Então Jesus é a única porta de acesso a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo, capítulo 27, do versículo de número 9 até o versículo 19. Nós não faremos menção aqui ou a leitura de todos os versículos para não tomarmos muito do seu tempo. O objetivo geral dessa lição, e deve ser enfatizado, consiste em conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Nós vamos ver que o tabernáculo ocupava um lugar central entre as tribos de Israel, porque simboliza a presença de Deus no meio do seu povo como o centro de todas as atenções. O ponto central dessa lição, antes de falar do ponto central, vou destacar aqui os objetivos específicos. Nós temos 3, um para cada tópico. Então, o primeiro objetivo é apresentar o pátio entre as tribos de Israel. O segundo objetivo é expor a construção da cerca do pátio. E o terceiro é enfatizar a porta do pátio. O ponto central desta lição consiste na premissa de que Deus deve ser o centro da nossa vida. Deus é o centro da vida do cristão. Nenhuma outra coisa, nenhum outro alguém, nenhum outro ser pode tomar o lugar de Deus na vida de quem o serve. Deus, portanto, é central. Muito bem. Se você observar no slide que eu estou apresentando aqui, nós temos uma figura apresentando o pátio. Observe que essa figura, ela apresenta o pátio, evidentemente, sem os outros elementos no seu interior que nós apresentaremos depois. É só para você ter uma visão mais limpa de como que consistia esse cercado em torno
do átrio, né, em torno da Arca da Aliança, em torno do local sagrado, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer sacrifício, oferecer o sacrifício, né, a propiciação pelos pecados do povo. Observe que ele é composto de muitas colunas e as suas paredes são de linho fino e uma porta muito bem detalhada e muito bem trabalhada, né, para, de certa maneira, apresentar-se como um destaque nesse pátio. Uma questão interessante que nós devemos ressaltar aqui é que todo o tabernáculo ele era desmontável. Ele foi construído, se você observar na leitura bíblica em classe, você vai observar que ele era feito em em peças separadas, ou seja, peças que possibilitavam a montagem e a desmontagem do tabernáculo de uma forma bastante rápida e bastante eficiente, porque isso significa dizer que a presença de Deus está aonde o seu povo está, ok? Então, nessa figura aqui, nós temos já a cerca, né? E nós temos então os demais elementos apresentados dentro deste cercado. Então, o tabernáculo ele se dividia basicamente em pátio, no lugar santíssimo e no lugar santo e no lugar santíssimo. Então, a divisão do tabernáculo era pátio, lugar santo e o santo dos santos ou o santíssimo lugar. Nessa figura que eu estou apresentando para você, nós vemos aqui as dimensões em metros, porque a Bíblia ela cita em côvados, as medidas em côvados. Aqui nós temos uma apresentação em metros, então observe bem que o pátio que cercava a cerca em torno do tabernáculo, ou a cerca do tabernáculo, ela possuía 22 metros aproximadamente, 22 a 23 metros de largura por 45, 46 metros de comprimento. E o que chama atenção nessa questão aqui é que a porta ela possuía uma largura entre 8 e 9 metros, portanto era uma porta bastante larga que nós voltaremos a falar um pouquinho sobre isso. Então observe bem que aqui no pátio, né, especificamente no pátio, nós temos pelo menos 3 coisas a ser considerada, que é a porta, o altar do holocausto e o lavatório, né, ou a pia de cobre. A partir daí, nós temos então o lugar santo, aonde ficava o altar do incenso, a mesa dos pães e o candelabro de ouro. E no Santíssimo Lugar havia um véu que separava então o lugar santo do Santíssimo Lugar, e no lugar santíssimo nós tínhamos então a Arca da Aliança, aonde o sumo sacerdote entrava para expiar o pecado do povo ao aspergir o sangue de um cordeiro sem mancha, sem defeito, né, diante de Deus. Tyndale chamou a Arca da Aliança de a sede da misericórdia de Deus, porque era ali que Deus aplacava, ou o sacerdote, ao aspergir o sangue daquele animal, aplacava a ira de Deus quanto aos pecados do povo de Israel. Aqui nós temos uma imagem mais real, aonde apresenta uma réplica do tabernáculo montado. Então observe ali, né, como que era o tabernáculo montado. Nesta figura aqui nós temos alguns detalhes sobre as colunas, as peças que compunham essa estrutura e as medidas. Nós não vamos entrar em detalhes acerca dessas medidas, eu simplesmente coloquei porque você poderá acessar esse arquivo ao acessar o link que está na descrição do vídeo, que é do site da Escola Bíblica de Blumenau. Você vai poder acessar o nosso site e você poderá baixar esse arquivo
em PowerPoint para você estar trabalhando na sua aula. Então eu coloquei essas medidas, ali na sua aula você talvez terá um pouco mais de tempo para falar sobre elas, né? E sobre as peças e os materiais que foram utilizados para a construção dessas colunas que davam suporte àquela cerca que separava o lugar santo do lugar do profano, ou seja, separava o santo do imundo, ok? Bem, como ponto central, né, o tema dessa lição é tratar exclusivamente sobre o pátio, eu quero falar pelo menos algumas coisas importantes sobre o pátio, que é a cerca de linho, a porta de entrada, o altar de bronze e a pia de bronze. Então, observe bem. Esse espaço, né, aonde ficava o pátio, ele era cercado por uma cerca de linho retorcido e ele era sustentado por uma fundação feita de 60 colunas de madeira cingidas de prata. 20 dessas colunas ficavam em cada lado mais extenso e 10, então, nos lados menos extensos, porque dava aproximadamente a metade do comprimento do pátio. Então, essas colunas elas tinham o mesmo espaço e elas eram encaixadas em bases de cobre que eram fincadas no chão ou na areia. No topo de cada pilar existia um acabamento ou uma cobertura feito de madeira e revestido de prata chamada de capitel. Existiam colchetes ou ganchos de prata que serviam para fixar essas colunas, ou melhor, as cortinas nas colunas. Observe bem que aqui há um elemento muito importante nisso, que é os detalhes da construção desse muro, de certa maneira, dessa parede que separava o santo dos profanos. Isso é importante nós considerarmos que a presença de Deus, ela é central e ela deve ser reverenciada por aqueles que o servem. O que a Bíblia está querendo dizer com isso é que não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que se acessa a presença de Deus. A presença de Deus deve ser reverenciada pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo corpo de Cristo. Deve haver um temor reverente da parte do servo, da parte do fiel, em relação à presença de Deus. Isso não se pode perder. Nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que ter o zelo pela presença de Deus e o cuidado pela presença de Deus. Observe que a presença de Deus, ela não é inacessível, ela é acessível. Contudo, existe uma necessidade de nós nos predispormos a oferecer algo a Deus. E esse algo, lá no Antigo Testamento, era um sacrifício. Agora, no tempo da aliança, o sacrifício, o culto que nós oferecemos no altar de Deus é o nosso próprio corpo, é a nossa própria vida que nós entregamos no altar do Senhor. No pátio havia o altar dos holocaustos. O que significa esse altar dos holocaustos? A palavra hebraica utilizada aqui, ela significa o lugar aonde se abate, e neste caso era o lugar aonde se abatia os animais para o sacrifício. É por isso que o altar, ele tem um papel tão importante e ele se destaca em uma posição tão proeminente no pátio, porque era o local aonde o animal que era objeto do sacrifício era colocado e era sacrificado no lugar
do ofertante. Então, ocupa um lugar central porque ele tem um propósito muito específico, porque os sacrifícios e ofertas, eles eram consumidos sobre o altar do holocausto, encontrando e satisfazendo as reivindicações irrevogáveis, porque o pecado, de acordo com a palavra de Deus, deve ser punido. O pecado deve ser punido de alguma maneira. Neste caso, o animal substituía o pecador. Por isso que esse altar tem um sentido e um significado muito importante, porque no lugar dele, aonde o homem deveria morrer pelos seus pecados, o animal o substituía. Então o altar, ele tinha um propósito muito grande, que era o lugar aonde se oferecia um sacrifício e uma oferta ao Senhor. No pátio também havia uma pia de cobre. E essa pia de cobre, ela ficava logo após o altar. Se você observar nesta figura aqui, você vai ver que havia a porta, na sequência, logo em seguida, estava o altar do holocausto e depois estava o lavatório, ou seja, a pia de cobre. E era o local onde o sacerdote, ele lavava os seus pés e as suas mãos antes de entrar no lugar santo. Ou seja, o sacerdote, ele precisava estar limpo para entrar no lugar santo. Ele não podia entrar de qualquer maneira, sujo como estava, mas ele precisava de uma purificação que antecedesse a sua entrada ao lugar santo. Então, a pia era utilizada porque a limpeza, a purificação era uma condição necessária para a entrada no lugar santo e no Santíssimo Lugar. Então, a sua localização, ela é fundamental, porque se oferecia a oferta, se oferecia o sacrifício, passava pela purificação e aí se entrava no lugar santo dos santos. E aqui é uma questão interessante, porque até o altar era um espaço acessível a qualquer um que fosse oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas a pia era um local aonde somente os sacerdotes poderiam utilizar para se purificar. A Bíblia fala em 1 Pedro que ele nos fez reis e sacerdotes. E nós somos reis e sacerdotes na nova aliança. E uma coisa importante aqui é que o ato da purificação, o ato de lavar os pés e as mãos por parte do sacerdote não era uma opção dele, não era uma escolha dele, não. Era uma obrigação, uma exigência imprescindível para que ele entrasse no lugar santo ou no Santíssimo Lugar todas as vezes que ele fosse ministrar. Todas as vezes ele precisava lavar-se antes de entrar. Ou seja, se no dia fosse oferecido, várias pessoas viessem oferecer algum tipo de sacrifício, antes dele entrar no lugar santo, ele precisava se purificar. Bem, o último tópico da lição vai tratar especificamente da porta. E a porta tem um significado muito especial, porque trata-se de uma simbologia muito interessante e muito importante para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando o versículo que nós lemos aqui hoje, do texto áureo desta lição, onde Jesus diz, eu sou a porta, eu tenho algumas considerações a fazer que poderão auxiliar você, talvez, para desenvolver um pouco melhor este assunto. Bem, a porta, ela estava bem à frente
e o tabernáculo ele sempre era montado com a porta voltada para o lado aonde o sol nascia. E essa porta era o único local por onde as pessoas poderiam entrar no pátio. Ou seja, as pessoas não poderiam pular, não poderiam passar por baixo de outro, por um canto talvez da cerca, não. Tinha que entrar pela porta. Por esse motivo que a porta ela era grande, ela tinha quase 3 metros de largura. E é interessante porque a porta ela é feita de uma maneira especial, com uma cortina especial, né, amparada, sustentada por 4 colunas. E essa cortina ela era tecida de linho branco entrelaçada com fios de pano azul, púrpura e escarlate. Então era um detalhe muito especial, muito interessante, né? E de certo modo muito chamativo, porque qualquer um que passasse por ali, com certeza iria saber aonde era a porta que dava acesso ao pátio e, consequentemente, ao átrio interior. Bem, a nossa lição, o terceiro tópico, ele aborda o seguinte: a porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Então, observe bem, a porta ela era única, não havia 2 portas. A porta era sustentada por 4 colunas e suas bases, uma tipificação do evangelho. E as cores da cortina de entrada, né, possui diversos tipos e aplicações. Bem, uma questão que eu quero apontar aqui é que talvez surja, e eu me deparei com essa reflexão, um contraste, ou até, de certo modo, uma contradição entre a porta do pátio, que era larga, né, e a porta de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, aonde Jesus fala que a porta, fala acerca da porta larga e da porta estreita. Para nós entendermos isso, nós temos que entender à luz do contexto de cada uma dessas passagens. Ou seja, nós não podemos confundir alhos com bugalhos. Ou seja, nem sempre que a Bíblia está falando de porta, está falando da mesma coisa, ou no mesmo sentido. E isso eu queria frisar aqui e dar essa dica importante caso algum aluno venha questionar sobre, digamos, essa porta ampla do tabernáculo que simboliza Jesus, quando lá no Sermão da Montanha se fala sobre uma porta estreita. Muito bem. Mateus capítulo 7 deve ser estudado à luz do seu contexto, que começa lá no capítulo de número 5 de Mateus, aonde Jesus ele está falando aos seus discípulos que deveriam viver segundo as virtudes do reino de Deus. E se você observar desde o capítulo 5, você vai perceber que há orientações relativas à moralidade ou à ética do reino de Deus que devem fazer parte do caráter de um cristão. Jesus não está falando ali acerca de um ponto importante relativo ao tabernáculo, que era a misericórdia de Deus. Mas Jesus estava falando num aspecto comportamental e de caráter. Então observe bem, no Sermão da Montanha, Jesus ele nos ensina algumas lições que, de certo modo, são difíceis de serem seguidas. Por quê? Porque exigem de nós uma abnegação muito grande para obedecer o imperativo de Jesus acerca daquilo que é virtuoso no reino de Deus. E é interessante que aquilo que é virtuoso no reino de Deus parece ser estranho aos olhos daqueles que não conhecem ao Senhor. E é interessante porque a porta que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 7, ela é uma porta para a vida. Mas essa porta para a vida, ela é restritiva. Ou seja, os que entram nela,
infelizmente, são a minoria, porque estão dispostos a se desprender de sua velha vida, de seus velhos comportamentos, das velhas coisas, dos velhos ensinos, de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Eles têm que se despir de tudo isso para entrar nessa porta estreita que se caracteriza pelo ensinamento puro e verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque a porta do pátio, ela era uma porta de misericórdia, que apontava para a misericórdia de Deus. E essa porta, que é Jesus e que aponta para a misericórdia de Deus, ela está aberta a todos. É uma porta larga, ou seja, não exclui ninguém. Aqueles que quiserem entrar por ela podem entrar. Agora, os ensinamentos de Jesus Cristo se constituem, então, em uma porta estreita, porque aponta para a necessidade da santidade. Ou seja, exige que nós renunciemos àquilo que é incoerente, contrário, profano em relação à palavra de Deus e assumamos uma nova postura, um novo comportamento. Então a porta estreita, ela implica na decisão de seguir certa maneira de viver. O que o indivíduo começaria a fazer ao entrar em um edifício, por exemplo, ou em uma cidade, seria a decisão de entrar para cumprir certos propósitos. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se vocês querem me seguir, isto é o que eu estou ensinando. A porta é esta. Eu estou ensinando esse caminho. E vocês devem se adequar a esse compêndio de virtudes exigidas para um verdadeiro servo de Deus. Então a porta é estreita nesse sentido, porque você e eu temos que estar dispostos a cumprir os propósitos de Cristo na nossa vida. Está relacionado ao caráter cristão. E o nosso caráter precisa ser moldado à semelhança do caráter de Cristo. E isso significa entrar pela porta estreita. Jesus, como a porta, está falando da misericórdia de Deus e a plenitude espiritual. É interessante porque Jesus é a porta que nos dá acesso à misericórdia de Deus, porque lá no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, que era a sede da misericórdia de Deus. Então a porta que é Jesus, essa porta larga de misericórdia, aonde todos podem entrar, independente de quem for, de quão pecaminoso é, todos podem entrar e se entregar a Cristo, viver uma nova vida em Cristo. Essa porta da misericórdia está aberta a todos. E ela nos conduz a Deus e à plenitude espiritual. Porque Jesus fala que quem entrar por ele, terá abundância de vida, terá a vida plena e achará muitas pastagens, terá alimento espiritual em abundância. Jesus, em relação à porta do pátio, comparando a porta do pátio, há 4 coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, havia apenas uma porta de acesso à misericórdia de Deus. Essa porta, ela ficava em um lugar central. Jesus é a única porta e ele foi crucificado em um lugar central. Observe que Jesus foi crucificado no monte, a porta era um lugar chamativo. Jesus foi crucificado no monte, onde os que passavam ali não tinham como não vê-lo. Jesus estava totalmente exposto no meio de 2 ladrões. Não havia uma porta do seu lado e nem uma porta do outro. Ele era a única porta no meio daqueles 2 ladrões e todos que passavam ali podiam ver essa porta chamada Jesus Cristo. Então, a porta da salvação, ela é chamativa, e ela deve ser chamativa na
voz da igreja, ela deve ser chamativa na evangelização da igreja. Muito bem. Essa porta, como já dissemos anteriormente, ela era uma porta acessível, ela era espaçosa. Havia acesso para todos aqueles que quisessem adentrar ao pátio e oferecer o seu sacrifício. Jesus Cristo não é um Deus inacessível que exige muitas coisas de nós. A única coisa que nós devemos fazer para acessar, adentrar essa porta é o arrependimento, porque a salvação vem pela graça, né? E a graça por meio da fé em Jesus Cristo, para que ninguém se glorie. Então, essa porta é acessível a todos os homens, e Tito vai dizer isso, que a graça de Deus é manifesta a todos os homens para a salvação. Em terceiro lugar, a porta foi feita de maneira que atraísse a atenção das pessoas. Os detalhes nesta porta faziam com que ela fosse perceptível, ela fosse percebida à distância. Você não precisava chegar muito perto do pátio para perceber que havia uma porta. Mesmo à distância, se você estivesse na frente do pátio, você poderia perceber que havia ali uma porta, porque ela era uma porta chamativa. Em quarto lugar, essa porta era uma porta bem fundamentada. Por quê? Haviam 4 colunas que suportavam as cortinas que manifestavam sua beleza completa. Aqui é uma simbologia muito interessante, porque essas 4 colunas desta única porta podem ser comparadas aos 4 evangelhos do Novo Testamento que testificam acerca da vida e das obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, professor, aluno, eu quero agradecer a você pela sua atenção. Não deixe de dar um like nesse vídeo, de compartilhar, comentar, fazer alguma sugestão. O propósito aqui foi dar algum subsídio, né? Acrescentar alguma coisa em relação àquilo que você já estudou, aquilo que você já sabe, e eu acredito que o que foi trago aqui poderá contribuir para o enriquecimento da sua aula. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Saiba que não é vão no Senhor, a sua recompensa com certeza está na glória e será dada a cada um segundo o seu esforço, segundo o que fizer para o Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.